Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 2 de junho, veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Investigados e afastados. Quem deveria fiscalizar aglomerou. Veja o que diz o comandante dos 3 soldados que caíram no samba na Restinga. Mais doses contra a Covid já estão no estado. E amanhã chegam mais. Tem vacinação dos professores da rede particular aqui na capital durante o feriado. Neymar em Porto Alegre. Nesta sexta tem seleção brasileira contra o Equador do Beira-Rio. É pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Todas as informações já já. É Canarinho em busca do Hexa e ainda tem a vitória do Grêmio, um passo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, gente, pelo terceiro dia seguido, nós mostramos aqui no Segunda Edição flagrantes de aglomerações, 3 dias em sequência. Só que o caso de hoje, que a gente vai mostrar agora, é também de junção de gente sem máscara e tudo festejando. O detalhe é o seguinte, quem deveria coibir esse tipo de comportamento na pandemia, que é um crime contra a saúde pública, estava no meio da galera sambando. Eu estou falando da polícia. E é exatamente isso que a gente vai bater o papo com a Gabi Lerina. Minha amiga, pandeiro na mão de brigadiano, falta de respeito e faltou postura para usar a farda, né? Boa noite. Oi, Chema, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. E não é a gente que está falando não, viu? As imagens mostram, e a gente vai começar a mostrar a partir de agora. Essa festança aconteceu no final de semana, no domingo à noite, lá na praça do condomínio residencial Belize, no extremo sul aqui de Porto Alegre, na Restinga. Vejam só, tem muita gente ali em volta, logo a gente vai ver uma outra imagem que mostra ainda a aglomeração, o tamanho da aglomeração. A gente vê a viatura da Brigada Militar e o motorista da viatura, Chamali, é que aparece tocando pandeiro. De acordo com as próprias informações passadas pela Brigada Militar, tinham 3 brigadianos ali dentro da viatura. A gente já consegue perceber o movimento do motorista, que aparece, como eu disse, aí com um instrumento musical. Pois é, situação nada legal da gente registrar e mostrar para vocês que estão nos acompanhando. A gente quis saber mais detalhes sobre essa ocorrência, então nós conversamos hoje com o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Alexander Cardoso, que nos explicou que uma investigação interna deve ser aberta. Vamos ouvir. No momento, pelo que nós apuramos, eles estavam passando pelo local, fazendo o patrulhamento e reconheceram pessoas que são amigas, né? E foram até eles para participar desse tipo de evento. E não podemos, no meu entendimento, incentivar e participar junto com o pessoal que está fazendo esse tipo de atitude irresponsável, né? Pois é, né, Chemalho, porque neste momento de pandemia, o que a polícia deveria estar fazendo e está fazendo, junto com a Força Tarefa, com a Guarda Municipal, é coibindo as aglomerações, ou seja, dispersando, conversando com as pessoas, pedindo para que elas coloquem a máscara de proteção e afastando, convidando elas para voltar para casa, para voltar para outros locais, para não ficarem aglomeradas, e não essa situação que a gente viu aí, né? Essa situação e outro detalhe, né, Gabi? A própria Brigada Militar foi chamada por moradores do condomínio Belize que não estavam concordando com essa festinha, com essa aglomeração. Afinal de contas, a pandemia está aí, ainda do lado de fora. E a Brigada, a Guarda Municipal, tem a obrigação de coibir esse tipo de atitude e não se juntar a quem está fazendo festinha, zombando, né, da cara de quem perdeu vidas. São quase 470 mil vidas no Brasil, quase 30 mil pessoas morreram no nosso estado e a gente vê um servidor público que tem essa atribuição fazendo isso, Gabi. Eu me sinto envergonhado pela história da Brigada Militar, pela função social que tem a Brigada Militar, né, minha amiga? Que a gente tem o maior respeito, né, Chamali? Pois é, esses 3 soldados já foram identificados e foram afastados de suas funções. Vamos aguardar, então, agora o resultado dessa investigação interna, Chamali. Tá certo, Gabi. É mais ou menos como se passasse em frente a um ponto de venda de drogas e fizesse vista grossa.
Ah, Chemari, mas o tráfico mata. O tráfico de drogas mata, sim. A pandemia também mata. Que essa atitude não se repita jamais pela Brigada Militar. A gente segue falando de segurança pública porque em Cachoeirinha foi preso um homem suspeito de estuprar crianças e adolescentes. E um outro detalhe sórdido, essas vítimas eram amigas da filha desse homem. Veja no Giro de Notícias. O suspeito teve a prisão preventiva decretada dia 21 de maio e desde então estava foragido. Existem pelo menos 5 inquéritos contra este homem de 54 anos. As vítimas abusadas tinham entre 12 e 14 anos. O último estupro aconteceu no começo deste ano. Wilson Lima, governador do Amazonas, é alvo de investigação da Polícia Federal por desvio de recursos da Covid-19. Aqui no Rio Grande do Sul, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária em Porto Alegre. Documentos e um carro de luxo foram apreendidos. O preso foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal na capital. Um casal foi flagrado com 46 mil dólares escondidos dentro dos tênis. São mais de 200 mil reais. O dinheiro sem origem comprovada foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal em uma ação de combate à criminalidade na BR-158 em Santa Maria, na região central. O casal trafegava a bordo de um veículo com placas de Itapema, Santa Catarina, quando foi abordado. Após revista ao veículo e ao casal, o dinheiro foi localizado nas palmilhas dos calçados. A quantia foi apreendida e os 2 foram encaminhados às autoridades locais. E agora a gente fala de coisa boa, a gente fala de esporte. O Jeremias Werneck está na frente do hotel que hospeda a seleção brasileira aqui na capital gaúcha. A seleção canarinha está entre nós. Sexta tem teste para a Copa América aqui no Beira-Rio. A seleção encara o Equador nas eliminatórias da Copa do Catar. Mas antes, a gente vai falar de Grêmio, né, meu amigo Jeremias? Porque tem notícia dentro e fora do campo para o Tricolor. Boa noite. Boa noite, Chemari. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no segunda edição. Acabou há pouco a vitória do Grêmio em cima do Brasiliense, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio fez 2-0 no time do Distrito Federal. Gols do Ricardinho ainda no primeiro tempo e no segundo tempo o Jean-Pierre ampliou. E aí com 2-0 muito cedo no segundo tempo, o Grêmio foi administrando a vantagem. Copa do Brasil, jogo de ida e jogo de volta. Jogo da volta lá no Distrito Federal. Na próxima semana, o Grêmio pode até empatar, que segue na competição. Mas esse jogo é importante, Chemali, porque foi justamente no dia em que o Grêmio confirmou mais 2 casos confirmados de Covid-19 entre jogadores e comissão técnica. Portanto, nesse momento, são 10 os profissionais afastados do Grêmio por conta do novo coronavírus. A lista tem Rafinha, Rodrigues, Darlan, Luiz Fernando, Ferreira, Pedro Lucas, Diego Souza, Thiago Nunes, o treinador, Mauri Lima, preparador de goleiros, e o Evandro Fornari, auxiliar técnico. Por isso, o treinador do Grêmio hoje, Pedro Sotero, tinha 34 anos. O Grêmio atento a mais um surto de Covid-19 no elenco. Tá certo, o Jeremias tem que controlar um pouco mais isso, né? A direção gremista está atenta. A gente deseja recuperação aos profissionais, né, Jeremias? Mas fica ali aquela lembrança, o pagodinho do título saiu caro com relação à pandemia. Daqui a pouco a gente volta a falar de seleção brasileira direto da frente do hotel da seleção aqui em Porto Alegre. Trazendo ainda para o cenário da pandemia, gente, olha essa notícia. 4 pacientes morreram esperando leito de UTI aonde? Em Santa Maria, na região central do nosso estado. Eles estavam internados por complicações justamente da Covid na unidade de pronto atendimento do município. Essas mortes aconteceram no intervalo de 3 dias. 2 óbitos foram no domingo e outros 2 na terça-feira. Todos os leitos de terapia intensiva de Santa Maria, atenção, estão ocupados. Somando as vagas na rede pública e privada, são 141 pacientes hospitalizados nesse momento. 80% dos leitos clínicos também estão ocupados na cidade, a principal cidade da região central do nosso estado. Alô, Santa Maria, abraço para Santa Maria, para todo mundo que está sempre acompanhando o SBT. Redobrem os cuidados e as precauções, os cuidados sanitários dessa pandemia. A gente segue falando, só que agora de notícia boa, de vacinação. Antes, as informações sobre a imunização contra a Covid-19, um aviso. Várias prefeituras relataram a baixa procura pela vacina da gripe esse ano, gente. Então, quem está ainda nesse intervalo de 14 dias da vacina da Covid, ou quem ainda não tomou a vacina contra a Covid, pode receber a vacina da gripe. Amanhã
Tem isso, Gabi? Essa é a notícia? Também tem. Não podemos deixar de lado, também né? H1N1, né? A vacina contra a gripe, né? A gripe A. É super importante aqui em Porto Alegre. Até a última semana não tinha chegado nem a 30% da meta. Lembrando que a vacinação da gripe, a meta é de 90% dos grupos prioritários. Então, ou seja, quem não vai se vacinar neste momento contra a Covid-19 e tem condições, vai até um posto de saúde, se informe para ver qual é o grupo prioritário que está nesse momento e vá se proteger contra a gripe, porque tem muito frio pela frente ainda, né? Isso aí. Vamos falar de imunização agora contra a Covid-19, que nos assusta, minha amiga. O nosso giro de vacinação, né, Chamalha? As informações são da Luana Martins, viu? Vamos lá, vamos começar trazendo as informações, porque é o seguinte, ó. Primeiro, vamos atualizar remessas novas que chegaram aqui em Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Foram 356.500 doses da vacina da AstraZeneca que chegaram hoje e amanhã tem previsão de mais vacinas. Aí sim, vem um lote da Pfizer, são 38.610 doses. Bom, hoje Porto Alegre vacinou pessoas em situação de rua e eu peço agora a atenção de todos para a novidade de amanhã, que amplia a vacinação. Segue vacinando pessoas da área da educação, mas é o seguinte, trabalhadores de escolas, professores das escolas da área infantil, só que da rede privada, de uma maneira diferente que até então não se tinha vacinado aqui em Porto Alegre. Opa. Vão separar em 2 grupos chamares e a ordem vai ser a primeira letra do nome. São 2 postos referências, o IAPI e o posto modelo. Então é o seguinte, profissionais, trabalhadores das escolas, professores que têm nomes de A a L vão se vacinar no posto do IAPI, primeira dose. Já de M a Z devem procurar o posto modelo aqui na capital. Vacinação amanhã com horário diferente, porque é feriado, então das 8 da manhã até as 4 horas da tarde e tem que levar uma cópia da declaração de vínculo com a escola. Rapidamente, Canoas começa amanhã a vacinar pessoas sem comorbidades a partir dos 59 anos. E Novo Hamburgo vai vacinar trabalhadores da educação da rede municipal de nível infantil e fundamental. Meu amigo Chamari. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Gabi Lerina sobre vacinação. E olha, vamos falar de coisa boa, de bons exemplos. Quando o assunto é saúde no trabalho, é assim. Onde tem cuidado, tem desenvolvimento. Quer entender mulher melhor? Preste atenção nessa reportagem. O ser humano é um turbilhão de emoções. Então imagina no ambiente de trabalho com pessoas com diferentes histórias, diferentes religiões, diferentes culturas. Aline Barreto, analista em saúde mental do SESI-RS, como fazer a gestão das emoções? Bem, a gestão das emoções é a habilidade que a pessoa tem em observar, em compreender e expressar o que ela está sentindo, né? Existem emoções confortáveis e desconfortáveis, mas todas elas são importantes, na medida que elas nos trazem uma mensagem. Para a psicóloga, o autoconhecimento é o primeiro passo para identificar a origem dessas emoções. Palestras, treinamentos e canais de escuta podem ser transformadores. No momento que a gente acolhe e escuta o trabalhador, é muitas vezes o momento que ele consegue perceber, organizar, né, não só as suas ideias, mas também as suas emoções. Esta indústria de utensílios de limpeza doméstica, com sede em Esteio, oferece assistência psicossocial em parceria com o SESI-RS aos mais de 2.400 funcionários. A gente trabalha a integralidade, a gente une a saúde física à saúde mental. Porque no momento que tu tá com a tua saúde mental em dia, ok, consequentemente a tua saúde física também vai estar. O resultado é a melhor relação entre os colegas. No momento em que eu expresso as minhas emoções, eu estou me relacionando de uma forma melhor. Quando eu sinalizo para o outro, né, para o meu colega, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, eu me comunico melhor com ele. As emoções nunca estiveram tão à flor da pele como nessa pandemia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou outro relacionado à saúde no trabalho, participe do SESI Conecta Saúde. É só acessar sesiconectasaude.com.br e fazer a sua inscrição totalmente gratuita.
Saúde mental e emocional é importantíssimo. Nosso RH está sempre atento a esses temas. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, o cara está em Porto Alegre, Neymar na capital gaúcha. Já já, todas as informações da seleção brasileira. Jeremias Werneck. Neymar e a seleção desembarcam daqui a pouquinho, Chemali na capital. Sexta-feira tem Brasil e Equador no Beira-Rio. Tem novidade no time do Tite, eu conto isso daqui a pouquinho. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Eu disse que a Gabi voltava e rapidinho para a gente atualizar o serviço da vacinação amanhã, feriado de Corpus Christi, minha amiga. A gente vai reforçar a situação aqui de Porto Alegre, né, Chemali? Professores e também trabalhadores, funcionários das escolas da rede privada Educação Infantil podem se vacinar amanhã, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, de uma forma diferente, em 2 postos de saúde. No IAPI e também no posto modelo, e vai funcionar de acordo com a primeira letra do nome. Então, ou seja, pessoas que têm nomes iniciados de A até a letra L é no posto IAPI e do M ao Z é no posto modelo. É isso, Chemali. Confirmado, minha amiga. Até amanhã. E olha, a gente volta a falar de esporte agora, porque Porto Alegre já respira a Copa do Mundo do Catar de 2022. Sexta tem Brasil e Equador aqui no Beira-Rio, pertinho do SBT, pelas eliminatórias dessa competição. Deixa eu falar com o Jeremias Werneck, se a seleção brasileira já desembarcou, tá chegando, como é que tá o clima por aí na volta do hotel da Seleção Canarinho, Jeremias? Olha, Chemali, a seleção ainda não desembarcou. Ela está passando agora por Florianópolis, um pouquinho mais para baixo. Está vindo do Rio de Janeiro num voo fretado. A previsão é que a seleção, com todos os jogadores relacionados para o jogo, chega aqui por volta de 8h30 da noite, num hotel aqui pertinho da Padre Chagas. E a seleção vai fazer um último treino no Beira-Rio amanhã à tarde. Só que a atividade que o Tite comandou hoje pela manhã lá no Rio já indicou que esse penúltimo teste antes da Copa América vai apresentar novidades. O Gabigol, atacante do Flamengo, deve ser titular da seleção brasileira nesse jogo contra a seleção equatoriana. O Gabigol deve desbancar o Roberto Firmino, do Liverpool, e o Gabriel Jesus, do Manchester City. É bom lembrar que a seleção ela se reuniu no início dessa semana e ela segue reunida sem folga até o final da Copa América, que a gente espera que seja no Maracanã, com o Brasil marcando presença na decisão. Então, o Brasil joga nessa sexta aqui contra o Equador, na terça contra o Paraguai em Assunção e já emenda para a estreia contra a Venezuela no dia 14. São 25 jogadores que estão com o Tite, mas só 23 virão aqui para Porto Alegre. Só não, né? A maioria deles. Só quem não viajou foi o Douglas Luiz, volante que está suspenso, e também o Thiago Silva, que sentiu uma lesão na final da Liga dos Campeões, mas ele não foi vetado para a Copa América, então ele segue trabalhando lá no Rio de Janeiro. No meio-campo, uma novidade, viu, Chemali, que tem a ver com os gaúchos. O Fred, ex-jogador do Inter, hoje joga no Manchester United da Inglaterra, deve ser uma das novidades da seleção no estádio do Internacional sexta-feira contra o Equador, Chemali. Tá certo, Jeremias. Fica aqui com a gente, porque olha, antes da gente encerrar, já que a gente está falando de esporte, encerramos a segunda edição com imagens dos pilares do viaduto da Conceição aqui na capital, que estão em clima de Grenal. Esses grafites aí contam um pouco da história de Grêmio e Internacional. Essa pintura foi feita por 2 grafiteiros selecionados pelos clubes e é uma doação dos times para a capital dos gaúchos. O trabalho começou na semana passada e foi vistoriado e entregue hoje para a população. Tá aí
um belo exemplo, né? É uma arte nossa, né? Da nossa história e merece ser toda respeitada, né, Jeremias? Com certeza, Chemali, uma tradição. A marca Grenal faz parte do Rio Grande do Sul. Tá certo, fica aqui comigo. Vamos dar um tchau, já que ontem foi corrido. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal que está acompanhando. Amanhã, novas informações da seleção, todos os destaques do Grêmio e mais notícias. SBT Rio Grande 11h40 e a gente se vê 7h20 da noite aqui no Segunda Edição. Tchau, tchau.